Já somos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo e hoje eu tô aqui para falar com você nesse mais um episódio onde eu trouxe uma pessoa incrível, vai participar aqui comigo. É um amigo, um irmão de caminhada que me ajudou muito no meu processo de cura. Ele é multiterapeuta, Júlio César de Castro. É isso, Júlio César, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com Gratidão, você. Marcelo, pelo convite. Muito feliz de estar aqui, né? É um prazer Então, imenso. Então eu vejo você aí do outro lado da tela. Se você está aqui comigo nesse vídeo, pode ter certeza que é uma jornada de autoconhecimento. Você tem muito que aprender no vídeo de hoje. Então já vai deixando o seu like aí. Compartilha esse vídeo com alguém que é importante, você acha que é importante. Hoje nós vamos falar de saúde emocional, vamos falar de constelação familiar, que é uma das maiores especialidades desse grande irmão aqui que tem outras terapias, inclusive, mas ele considera essa uma das mais eficazes. É isso, Júlio? é isso, Marcelo. Primeiramente, muita gratidão pelo convite. Muito feliz de estar aqui, né? Nessa entrevista e principalmente com você, né? Que, como você disse no início, é uma amizade, É uma né? Se tornou amizade. uma grande amizade. Sim, Marcelo, a principal dinâmica hoje que eu atuo, né, é a constelação familiar. A hipnose ela anda muito junto com a Uhum, constelação familiar, dá para trabalhar de uma forma sim, muito alinhada, tá? perfeito. E ainda assim, eu entendo a constelação familiar como uma dinâmica mais profunda para quem busca a solução. Então, como eu disse, né, eu trabalho com a hipnose, com a constelação, com barras de access. Que é maravilhoso também, né? Demais, demais, Maravilhoso. né? Me formei em várias outras e Uhum. também eu, na minha busca pessoal, eu fui passando por várias técnicas, né? E tem várias, tem muitas técnicas incríveis. Ainda assim, eu entendo a constelação familiar como a mais profunda, né? Porque ela tem, né, uma característica muito própria de quê? De trazer de maneira muito profunda o que está oculto. Então é a minha paixão, né, pela constelação. Sim. Eu não sei se é porque eu foquei nisso, mas eu vejo hoje muito mais pessoas procurando, né, a terapia de constelação familiar e realmente ela traz resultados muito rápido. Inclusive nos meus atendimentos, Júlio, é incrível como as pessoas trazem um retorno muito rápido. Num atendimento, é, 2, 3 dias depois, a pessoa já me traz um depoimento me agradecendo. Então, é uma terapia que é nova aqui no Brasil. Eu vejo assim que agora que as pessoas estão buscando esse conhecimento, estão acessando, né, esse conhecimento, que para mim também fez uma diferença muito grande. Aliás, gente, esse vídeo aqui não estaria acontecendo, essa entrevista, se eu não tivesse passado pelo meu processo de cura através da constelação familiar. E você citou, por exemplo, a constelação e a hipnose. Mas nos grupos que eu tenho participado contigo, eu não percebo você usando a hipnose. Você não utiliza ou utiliza de forma mais sutil? Legal, Marcelo. Sim, a hipnose dá para usar Uhum. no atendimento de constelação familiar. E sim, é comum que eu use, né? Tanto no grupo, mas principalmente individual. Então, em alguns momentos, durante a constelação, eu estou também, né, usando a hipnose. Perfeito. Júlio, uma das coisas que mais eu fico maravilhado também é essa tomada de consciência durante a constelação. Em grupo, eu já fiz individual também, mas assim, em grupo, você percebe a pessoa assistindo a história da família dela. Você pode trazer para quem nos assiste agora um pouco dessa de como funciona essa dinâmica, esse fenômeno, né, que acontece de trazer todas as sensações da questão familiar que a pessoa traz. Aliás, são muitas questões, né, Júlio, que pode ser trazida. Então, já fazendo um gancho de quais as terapias, o que a pessoa pode tratar, né, na constelação e como que ela sente tudo isso, as pessoas que estão ali presentes em grupo, elas acessam essa informação. Legal, Marcelo. Marcelo, como você mesmo disse, né? A constelação familiar ela se tornou muito conhecida, né? Uhum, Principalmente de 5 anos para cá.
né, 10, 5 anos para cá, ela se tornou muito conhecida. Ela já existe, essa dinâmica, né? Bert Helling nos trouxe esse conhecimento na década de 80, mas sim, ela se tornou muito conhecida, principalmente nos últimos 5 anos, tá? Então, antes existia uma confusão. A constelação familiar, eu vou estar olhando para alguma questão familiar, né? Só quando existe algum conflito familiar? Não. Eu posso olhar através da constelação familiar para qualquer questão. Então, eu posso olhar para relacionamento afetivo, para qualquer questão de saúde, seja ela emocional ou física. Então, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, problemas cardíacos, câncer, né? Às Sim. vezes um câncer que se repete na história da família. Então, minha avó tinha câncer de mama, minha mãe também, agora eu tô com câncer de mama. Histórias repetitivas, tá? Posso olhar para o profissional e para o financeiro. Eu posso olhar para qualquer questão. Posso olhar para a minha relação, né? Por exemplo, com a minha mãe, ou com irmãos, para qualquer relação. Então, o que pode ser constelado? Tudo. Eu posso olhar para qualquer questão através da constelação familiar. Vícios também, né, Júlio? Sim, é um tema muito recorrente, inclusive. Muito recorrente. Muito recorrente. Então, que entraria na questão de saúde, né? Saúde. Principalmente emocional, né? Então, podemos olhar para vício e, como você disse, os resultados são muito rápidos. Então, trazendo, né, essa explicação que você pediu, a pessoa traz a questão, ela traz o tema dela, né? E pode ser feito individualmente, Sim. onde a gente vai estar trabalhando com os bonecos. Os bonecos vão ser os representantes. Então, um boneco para representar aquela pessoa, né, que veio constelar, para representar o constelado, para o pai, para a mãe, para a dor, para o tema que ela trouxe. E outros membros da família vão surgindo ali de acordo com a necessidade. Então, esse é o atendimento individual. A dinâmica do grupo realmente chama muita atenção. Sim. E as pessoas, né, ficam, às vezes, sem entender o que é isso, né? Como é a dinâmica no grupo. Então, igualzinha, tá, Marcelo? Eu tô sendo bem didático para quem tá nos assistindo, Sim, né? sim, gratidão por isso. Poder compreender. Então, no grupo, né, presencial, tá? Eu vou estar à frente, do meu lado a pessoa que vai constelar, e uma roda, né? As pessoas sentadas ali, 20, 30, 40 pessoas. E a partir do momento que o constelado ele traz o tema dele, né? Eu peço para ele trazer alguém para representar ele mesmo, alguém para representar o pai, a mãe, né? A dor, como eu disse, e o que for importante vai surgindo ali no campo. Então, os avós maternos, por exemplo, tá? E é muito interessante porque por exemplo, a pessoa que o constelado escolheu para representar o pai. Essa pessoa não conhece o constelado. E muito menos o pai. E ela começa a ter comportamentos ali igualzinho do pai. Igualzinho. Até a fisionomia, muitas vezes, fica muito, muito semelhante. Um exemplo, né? Teve uma situação que uma pessoa estava representando o pai da constelada e ele colocou a mão na altura do estômago e se curvou. Chegou a sentir uma dor. Uau. A constelada me falou, meu pai morreu de câncer no estômago. Nossa, isso é muito forte. Sim. Então, aí entra no que eu te falei. A constelação traz de uma maneira muito profunda o que está oculto, né? E as pessoas às vezes ficam sem entender. Nossa, mas o que é isso? Que fenômeno é esse? Isso é o que Jung chama de inconsciente coletivo. Uau. Inconsciente coletivo. Então, todos nós fazemos isso o tempo todo, que é o quê? Captação do inconsciente. Claro que num campo, né? Num grupo de constelação, isso fica mais evidente porque todos nós estamos ali a serviço da vida, a serviço do próprio sistema familiar e a serviço do sistema familiar ali de quem está constelando. E sim, né? A pessoa está ali assistindo a história da vida dela. Ela vai ter, com todos esses movimentos, uma tomada de consciência, né? De onde vem a questão dele, de onde vem aquele problema. E a partir dessa tomada de consciência, ela pode mudar, transformar qualquer área da vida, né? Vai mostrar, né, o movimento ali inicial, vai mostrar exatamente de onde vem a dor dele, né? Sim. Por causa de um posicionamento interno.
Então, a partir dessa tomada de consciência, a pessoa pode mudar esse posicionamento Uma interno. postura interna, né? Sim, De como ele olha, de repente, para o pai, às vezes para a mãe, para o relacionamento entre irmãos, e às vezes, na maioria das vezes, até no trabalho, que acaba reverberando. Por exemplo, eu atendi pouco tempo atrás uma pessoa que estava no trabalho e ela tinha uma questão muito forte com a mãe. E no trabalho, ela acabou adotando a chefe dela como mãe. Isso de forma inconsciente. Então, a relação dela com a chefe era muito parecido com a mãe. E aí a pessoa que vem constelar uma questão de trabalho acaba aparecendo a questão com a mãe. É como se ela fosse funcionária da mãe dela no trabalho. E isso é incrível, porque às vezes a pessoa acredita que o ambiente de trabalho dela não flui como ela gostaria, mas porque ela está vendo o chefe ou a chefe de uma postura errada, sem essa tomada de consciência. sim, procurando pai e mãe nas relações, né? Então, é uma disfunção, né? Sim. Eu não vou encontrar pai e mãe Uhum. em outro lugar que não seja aqui dentro. Uau. Percebe? Sim. Então, esse alinhamento com as três leis, né? Pertencimento, hierarquia, equilíbrio de troca, a pessoa vai tendo de Uhum. acordo, né, com o aprofundamento dela nesse conhecimento, que é o conhecimento sistêmico. Então, muitas disfunções. Então, Uhum. por exemplo, alguém, né, uma pessoa que está procurando o irmão ou a irmã nas relações. Então, por exemplo, um irmão que não pôde nascer. Em Fica casos aquele de aborto ou que nasceu após aborto, o parto. e talvez a pessoa nem tenha consciência desse aborto, desse irmão Uhum. que não pôde nascer. Mas o que ela está fazendo? Ela está procurando nas relações desse irmão, né? E acaba gerando um peso, né? Sim. Também para essa pessoa que entrou nessa Uhum. dinâmica, porque é hierarquia, né? Respeitar o Sim. pertencimento. Então, esse Pertencimento irmão pertence, ele tem o ao direito de sistema familiar. sim. Então, se eu estou procurando fora, né? Mas quase ninguém percebe isso, né, Júlio? Às vezes a pessoa, por exemplo, eu tive 3 irmãos que não pôde nascer. E sempre que as pessoas perguntavam, eu cometia 2 erros aí, porque meu pai, eu tenho 2 irmãos por parte de pai e tenho 6 irmãos por parte de pai e mãe. Então, quando as pessoas me perguntavam, né, quantos irmãos você tem, às vezes eu não mencionava os meus 2 irmãos. Inclusive, eu quero mandar um abraço para eles, Valdeilson e Luciana, que pertencem, são meus irmãos. E também eu não fazia menção desses irmãos que não pôde nascer. E aí a gente se coloca dentro do sistema familiar, dentro do meu sistema familiar, numa posição errada também. Né? Um exemplo, a pessoa ocupar o lugar de primeiro filho, né? Mas talvez 2 não puderam nascer antes. Esse lugar do primeiro filho é muito pesado. Então, a pessoa que acha que é o primeiro filho, então isso pode trazer complicação por falta de não incluir 2 que também pertencem ao sistema familiar. É isso que você está. Sim, toda exclusão gera uma consequência. Uma consequência para quem exclui, para todo o sistema familiar. E trazendo uma informação, tá, Marcelo? Uhum. Algumas vezes você falou aí de erro, né? Eu tinha um posicionamento errado. Não, não. Gratidão. Está tudo sempre certo. Todos nós fazemos o que sabemos fazer, Uhum. né? Claro que, né, com o autoconhecimento, né, com tomada de consciência, eu Uhum. vou me alinhando mais a essas três leis da vida e a minha vida flui melhor, tá? Perfeito. Então, sim, as pessoas muitas vezes não sabem, não percebem, né? Uhum. Então é exatamente esse o trabalho da constelação familiar, trazer o que está oculto. Então, às vezes, eu estou numa relação. Vou usar o exemplo, né? Se eu estou procurando na minha chefe a minha Uhum. mãe, vai ser uma relação conflituosa. Ela não é a minha mãe. Sim. Então as pessoas não percebem que estão, algumas vezes, buscando a Uhum. mãe em outra pessoa, né? Aliás, Júlio, eu quero fazer um adendo dessa questão com muito carinho. Inclusive, eu falo desse caso, né? Essa cliente também assiste aqui a gente no podcast. E no caso dela, a chefe dela, ela não, ela teve um aborto.
há muito tempo atrás. A história de um se encaixa Se direitinho encaixa, na história nossa, do... como é incrível. É. E a gente percebe muitas vezes no trabalho, Júlio, que tem muitas pessoas que não se encontram profissionalmente, estão infelizes, ou o dinheiro não vem, ou o dinheiro vem e não fica, e é justamente por conta dessa disfunção, né, no trabalho. E como a gente pode trazer uma solução para essas pessoas no meio corporativo, por exemplo? Dá para a gente abordar um pouco Sim, disso? claro, Marcelo. Todo conflito vai remeter a algo mal resolvido aqui atrás, ó, na Hum, história familiar. Então, se algo não está fluindo no trabalho, na profissão, né, seja a pessoa empresária ou, né, trabalhando no corporativo ou em qualquer outro trabalho, se não está fluindo, o problema não é necessariamente no trabalho, é aqui atrás. no É sistema algo mal familiar. resolvido aqui atrás. Então, toda a constelação, né? Hoje Uhum, cresceu muito a constelação organizacional, né? Que são as sim. constelações empresariais, né? Todas elas vão remeter a algo aqui atrás. Tem algo para ser visto aqui atrás. Sempre, né? Tudo bem, a gente Uhum, traz, né? A pessoa traz esse tema empresarial, traz a uhum. questão da empresa, mas a disfunção ali, a desordem, né, que possa existir ali, tem algo aqui atrás, ó, para ser visto. Então, um empresário que ele tem ali, às vezes, alguns conflitos entre departamentos, às vezes uma constelação organizacional, ela pode, de repente não precisa trocar ninguém de cadeira, basta, né, uma dinâmica no trabalho e muitas coisas ali vão, as pessoas tomando consciência daquilo, pode trazer uma harmonia, né, para essa empresa, Sim, para esse sim. grupo. Então, de repente, eu não preciso substituir aquele funcionário de função, né? Uhum, Eu mudo a minha relação com ele, né? E perfeito. algumas vezes sim, né? Eu posso estar trocando, porque a constelação empresarial, ela tem essa Uhum, possibilidade, né, uma liberdade maior de ir fazendo testes. Eu posso trazer uhum. para o campo os funcionários, né? E posso testar ele numa posição, ele em outra posição e ver onde flui melhor, né? Por todo, né? Porque a Sim. empresa é algo maior também do que cada um ali individualmente. Eu tenho certeza que você já viu casos de pessoas, por exemplo, que trocou o funcionário, mas a relação se tornou A igual, né? história se Porque se repete. repete. A história se Não adianta repete. excluir, né? Você tem que olhar para Sim, essa questão. Júlio, você também citou a questão das três leis sistêmicas. Dá para a gente abordar um pouquinho dessas três leis? Para que a claro. pessoa. Ó, você que está assistindo aí, redobra a atenção agora. Se possível, pega um caderninho, traz uma respiração bem profunda para dar uma oxigenada aí no cérebro, para você entender como funcionam as três leis e quando você transgride elas, o que pode acontecer. Legal, Marcelo. Então, Bert Helling nos trouxe, né, esse conhecimento na década de 80, esse Uhum, conhecimento dessas três leis. Então, muito se fala dessas três leis, né? uhum, É muito comum, né, em todo grupo de constelação familiar, o constelador apresentar, falar dessas três leis. E é muito importante perceber que por que elas são importantes? Porque são leis que regem as relações humanas. A gente está falando de leis naturais que regem as relações humanas. Daí a grande importância uhum. delas. Então, são elas pertencimento, hierarquia e equilíbrio de troca. O que, que diz a lei do pertencimento? Ela diz que tudo e todos têm o direito de pertencer. E onde existem exclusões, existem encrencas ou emaranhados, como a gente chama aqui em constelação Uhum. familiar. O sistema familiar como um todo, né, ele é uma inteligência maior e não aceita injustiça. Ninguém fica para trás, né? Então toda exclusão vai gerar uma consequência para quem exclui e para todo o sistema familiar, porque alguém dessa família vai parar a vida para estar olhando para esse excluído e trazendo ele de volta para o sistema. E, na maioria das vezes, essa pessoa ela inclui, né, como uma forma de incluir, de trazer de volta, essa pessoa repetindo o destino difícil dela. Então, por Hum. exemplo, né,
Eu tenho um bisavô que é alcoólatra, Uhum. que foi excluído da família por causa desse comportamento, por causa dessa questão de alcoolismo. Eu venho e repito esse comportamento. Eu com essa Uhum. questão do alcoolismo. Mesmo sem nem ter conhecido esse Esse bisavô e sem bisavô. saber da história dele. Né? Então, repito. Então, acaba sobrando para a parte mais frágil. Então, às vezes, crianças já estão com sintomas, Uhum. já estão conectados com excluídos do sistema, né? Adolescentes. Então, isso que acontece. Então, uma forma saudável de estar incluindo né? Eu vejo você, eu te dou um Hum. lugar. E, por favor, me permita que eu faça um pouco diferente. Então, eu posso, em honrar esses ancestrais que tiveram um destino difícil, fazer diferente, em homenagem a eles. Em homenagem, né, Hum. para que tudo tenha valido a pena. Uhum. Para que tudo tenha valido a pena. Então, essa é a lei do pertencimento. Tudo e todos têm o direito de pertencer. Uau. Hierarquia. Então, além do direito de pertencer, eu tenho o meu lugar certo. E só nesse lugar certo que eu tenho força para ir para a vida. Você, né, além de comunicador, constelador também, você já deve ter visto bastante, né? Sim. Filho ou filha cuidando de pai e mãe como se os pais fossem filhos. Acontece muito, Júlio. Muito. É muito mais comum do que a gente imagina. Então, por exemplo, né? Minha mãe tem depressão. Então ela tá triste e não sai de casa. Eu não me permito ser feliz. Eu fico triste também. Poxa, isso é muito forte. É forte, é É pesado. pesado. É pesado. Então, filho ou filha que tá cuidando dos pais como se eles fossem filhos, está fora do lugar. Não tem força para ir para a vida, né? O filho ou a filha que quer salvar os pais das dores emocionais deles, morre no lugar. Poxa vida. Morre no lugar. Ou morre para a vida, tá, Marcelo? Ou morre Ou morre mesmo. mesmo. Em alguns momentos, né, principalmente grupos, né, que estavam tendo o primeiro contato com a constelação, eu tinha um Uhum. cuidado para falar sobre isso e depois eu percebi, não, é para ser dito. Uhum. Morre no lugar. Morre no lugar. Então, dos pais e de todos que vieram antes, eu recebo. Eu recebo e passo adiante. Adiante para quem? Para os meus filhos, sobrinhos, ou me coloco numa postura a serviço da vida. Porque eu não consigo retribuir o que os meus pais me deram. Eu consigo devolver a vida para eles? Não consegue. Não é possível. Você pode gerar uma nova vida, ou Sim, você pode ajudar outras isso. pessoas. Isso. A vida é grande demais, É. então não consigo retribuir. Eu não consigo retribuir o que eles me deram. Então vamos lá, eu quero honrar a vida que eu recebi dos meus pais. Uhum. Qual a melhor maneira de eu estar honrando essa vida que eu recebi dos meus pais? Vivendo, Dando certo na vida. dando certo na vida. Dando certo na vida, para que tudo tenha valido a pena. Uhum. Né? Honrar todos esses que vieram antes e que abriram caminho para que eu pudesse estar aqui hoje. Isso é muito grande. Sim. Sim, vamos lá. Temos a terceira lei, que é o equilíbrio de troca, né? Sim. Que entra no pouquinho que você trouxe antes, né? Essa relação entre iguais. Uhum. Quem são os iguais numa relação? A gente já sabe quem é maior, que são todos que vieram antes, Uhum. né? Os iguais, então marido e mulher, casais no geral, amigos, sócios, esses são iguais. Então, para esse tipo de relação prosperar, é essencial o equilíbrio de troca, que é o dar e receber na mesma medida. Porque se um fizer demais, isso vai gerar um desequilíbrio. O que faz Sim. demais se sente credor, o que recebeu demais se sente devedor. Sufocado nessa relação, por não conseguir retribuir. Né? Então, aí essa relação vai seguir equilibrada. Se existir, né, essa relação vai prosperar se existir esse equilíbrio de troca, que muitas vezes não existe. Né? Muitas vezes não existe. Se eu estou procurando numa relação um filho que não pôde nascer, Uhum. né, numa relação entre iguais, eu vou estar fazendo demais por essa pessoa. Ela vai se sentir sufocada. Percebe? Sim. Então, o que tem por trás dessa dinâmica de fazer demais, né? Desse comportamento, né, de fazer demais? Algumas dinâmicas, muitas dinâmicas. Uhum.
Então, uma delas, a crença do não merecimento. Eu não me sinto merecedor de receber. Então, eu faço, a hora que o outro vai devolver e retribuir, eu não permito. Uhum. Eu não me sinto merecedor de receber. Uma crença que muitas vezes essa pessoa desenvolveu lá na infância, né? Então, uma das dinâmicas. É uma outra que eu gosto muito de trazer, né, que é muito comum também, é uma forma de controle. O controle. Eu quero controlar o Uhum. outro. Então, eu faço, eu não estou Uhum. devendo nada para esse outro aqui. Eu posso ir embora a hora que eu quiser. Mas o outro me deve, ele tem que ficar. Ele tem que ficar na relação. Pode acontecer também manipulações. A pessoa quer que eu haja como ela quer porque ela faz demais por mim. Isso pode acontecer também. Sim, é uma forma de É uma controle. forma de controle. É uma forma de controle. E muito comum, né, a pessoa... Então, por exemplo, algumas mulheres buscam homens muito dependentes. Uhum. Tanto financeiramente quanto emocionalmente, Uhum. tá? Aí, essas mulheres são as que fazem demais na Uhum. relação, tá? É, como uma forma Uhum. de deixar essa pessoa presa, né? E isso é muito sutil, né, Júlio? Muito sutil. Inclusive, eu queria aproveitar que você E falou disso. percebe, tá, Marcelo, Uhum. também, por que desse comportamento? Tem uma insegurança aqui também. Eu quero uma Hum. pessoa dependente, essa pessoa dependente, ela nunca vai me largar. Né? Um medo da solidão, um Hum. medo da rejeição. Existe uma insegurança aqui Dessa que também. faz demais. Sim, então é aquela história, né, aquela dinâmica, na Uhum. verdade, da dependência e da codependência. Então, onde tem o dependente, tem o codependente É feito também. um pro outro, Sim, a praticamente. história se encaixa. Se encaixa. Queria aproveitar isso que você falou da dependência para falar algo pessoal meu, né? Inclusive, quando eu entrei no ano de 2021, eu estava extremamente frustrado porque eu estava entrando mais um ano casado com a minha esposa. E realmente, assim, tava um tanto pesado o meu relacionamento. E eu não percebi, porque eu sempre fui independente, sempre trabalhei, sempre tive bons empregos. E aí depois eu me tornei, né, um empreendedor individual. E mesmo, assim, de forma sutil, o que acontece, né? Minha esposa que tinha essa carência, né, porque ela sentia muita falta do pai, ela tinha poucas memórias boas, né, com o pai. Não estou dizendo que ela não ame, nada disso. Ela até sempre procurou uma boa relação com o pai. Só que aí ela procurou um pai no relacionamento, que no caso eu me encaixei para ser esse pai. E na questão de relacionamento, ela passou a querer fazer demais e ela não aceitava. E eu, automaticamente, recebendo demais também. Porque também tinha uma falta minha ali que eu imagino que a mulher que procura o pai no relacionamento, o homem acaba procurando a mãe no relacionamento. Não sei se isso é uma regra, mas aconteceu comigo. E através da constelação familiar, a gente conseguiu enxergar. E quando apareceu na constelação que eu estava pendurado no pescoço, nossa, eu fiquei revoltado. Eu não aceitava, não, imagina, eu trabalho, eu vou. Olha como é tão sutil que a gente não percebe e que às vezes é necessário um profissional, um terapeuta, para poder nos auxiliar com essa questão. E hoje quero agradecer aqui, nesse episódio mesmo, a grande contribuição que você fez, além de passar na constelação familiar, que em grupo eu assistia já era muito terapêutico. Então, Sim, vocês que têm a oportunidade de participar de um grupo terapêutico, vocês já pegam uma carona imensa no seu processo de cura, até que chegue o seu mesmo, que aí é cirúrgico. Aí você está tratando a sua questão. E aí, Júlio, hoje eu tenho uma relação maravilhosa com a minha esposa. Quero mandar um beijo para minha esposa Bia. Gratidão, meu amor, por tudo que você fez para me auxiliar para que hoje eu estivesse aqui, me sentindo no meu lugar, com a minha força. E eu tenho certeza que eu também pude contribuir com o processo de cura dela. E sim, hoje nós somos um casal que a gente está à disposição, a serviço. Então, sim. quantas pessoas a minha esposa tem trazido? Olha, você às vezes no serviço, que, ó, Júlio, eu não consigo entender
como que no trabalho as pessoas passam por tantos desafios com outros colegas. Sim. É muito desafiador. É quase impossível atender alguém que não traga uma questão, porque no trabalho é uma perseguição e que isso que aquilo. E quando acontece isso no trabalho da Bia, ela, olha, meu esposo é constelador, ele pode te auxiliar nisso. Parece uma venda, e a Bia nunca pensou em venda, ela pensa em ajudar pessoas. E quando eu mudei a minha postura, de tipo, eu preciso atender para fazer a minha receita financeira, eu não atendia, Júlio. Os clientes não vinham. Mas quando eu entendi que eu estou a serviço para ajudar, assim como você sempre falou e trouxe o exemplo, as coisas começaram a acontecer. Então, gratidão mais uma vez por toda a contribuição e também por trazer as 3 leis sistêmicas aí para que vocês pudessem entender. Então, as 3 leis que o Júlio trouxe, eu vou usar mais um exemplo, Júlio. Eu trouxe você para falar, mas eu quero usar um exemplo dessa questão, por exemplo, da hierarquia, que eu atendi recentemente, está fresquinho, uma cliente que ela trouxe uma questão do vício. Então, ela repudia o cheiro de cigarro, ela não gosta do cheiro, mas ela fuma há quase 20 anos. Fumava. Olha aqui que Uau, maravilha. que Fumava forte, forte. Marcelo. Que maravilha, Então viu? ela fumava há quase 20 anos. Aí, primeira coisa, nas primeiras conversas ali, eu já perguntei para ela quem dos seus pais fumava. Ela, os dois. Meu pai fumava aquele de corda, né? Fumo de corda, e a mãe dela fumava cachimbo. Porque tem a ancestralidade dela ali, que é indígena, né? No caso, do lado da mãe dela. E aí eu falei, então esse vício não é seu. Esse vício, ele é dos seus pais, você pode deixar com eles. Toda vez que você pegar um cigarro, você lembra de pegar esse maço e visualiza os seus pais e entrega para eles, olha, pai, mãe, gratidão pela vida, mas esse vício não é meu. E aí eu trouxe isso para ela, eu falei, inclusive, isso pode trazer outras questões para você, uma doença pulmonar, um problema cardíaco, um diabetes. Ela começou a chorar porque ela também estava herdando o diabetes da mãe, que muito ela julgava. Ela, minha mãe, eu falava tanto para minha mãe não comer tais coisas e minha mãe sempre comia. Eu falei, e o diabetes já chegou para você? Ela já. Eu falei, deixa o cigarro, o maço de cigarro, e deixa também essa questão de saúde. Sim. Ela me mandou uma mensagem, Júlio, eu me emocionei. Que ela falou assim, Marcelo, desde que eu comecei a entregar o maço de cigarro para os meus pais, eu tenho perdido a vontade, então eu não fumo um maço de cigarro mais por dia. E isso é maravilhoso, gente. Sim. É maravilhoso. Sim. Como que você explica, Júlia, esse fenômeno, esse acontecimento? Marcelo, você me traz algo aí muito interessante, né? Uhum, Então, tudo aquilo que eu excluo, eu me torno igual. É simples assim, né? Então, se eu critico meu pai, minha uhum, mãe, se eu repudio, né, a questão, né, deles trazerem, deles carregarem um vício, uhum, eu vou fazer igual, né? Às vezes não exatamente igual, mas eu vou fazer igual. uhum, Então, por exemplo, né, a pessoa criticava o pai por causa dos vícios, uhum. né? Ele recebia o salário e gastava todo o dinheiro com Nossa, isso é bebida, pesado sim, demais. com álcool, com cigarro, Jogatina também, né? gastava tudo em vício, né? Ela não bebia, Uhum. ela também não fumava, mas quando ela recebia o salário dela, ela gastava tudo em compra. Era uma compradora compulsiva. Então ela repetiu a Que não história. deixa de ser um vício, né, Júlio? Sim, é um vício. Então ela repetiu a história. Então, se eu digo sim para esse pai, exatamente como ele é, Uhum. eu me libero para poder fazer diferente. Não é um bicho de 7 cabeças, né, Não, Júlio? É um não. movimento simples, né, de Sim, tomada de consciência, deixar de julgar os pais, entender que foi como foi, e aí isso automaticamente passa a reverberar. Mas precisa ter a tomada de consciência, né? sim. E buscar, né? Uhum, É simples, é algo muito simples. A gente está falando de 3 leis, tá? uhum, Não estou dizendo que não seja desafiante, uhum. né? Porque a criança que vive aqui dentro está cobrando dos pais o tempo todo. Mais carinho, mais atenção, né?
E tudo bem, é legítimo essa criança, né? A criança esperar mais carinho, mais amor, mais atenção, mais presença, né? Mas eu hoje, como adulto, eu posso olhar para os meus pais e dizer sim, né? Porque Uhum. talvez eu possa perceber que o essencial eu já recebi, né? Que é a vida. O resto eu faço por mim mesmo. Perfeito. Aproveitando o gancho da criança. Hoje pouco se fala, né? Nem todo mundo procura entender qual é essa relação com a criança interior. Posso usar esse termo? Claro, perfeito o termo. Então, como que a pessoa ela passa dificuldades na vida porque tem algo que faltou para essa criança? E como cuidar dessa criança, Júlio? Marcelo, a constelação familiar, a dinâmica, né? Ela trabalha muito forte essa questão da criança interior, né? Uhum, Mesmo que não se use o termo ali o tempo uhum. todo, né? Como eu trabalho isso? É igual eu acabei de dizer, eu olho para trás e digo sim, e vejo que o essencial eu recebi, que é a vida, isso é grande demais, né? Eu não poderia nem estar me queixando Uhum, dos meus pais se eu não tivesse recebido a vida. verdade. É grande demais. Então, eu olho para trás, eu digo sim, eu vejo a grandeza do que eu recebi e tudo que faltou para essa criança, eu mesmo dou. Dessa forma Tem... fica, fica mais fácil cuidar da nossa criança. Sim. Inclusive, Júlio, eu faço uma dinâmica quando eu preciso criar algo e tá faltando criatividade, não tá fluindo, eu começo a gravar um vídeo e não dá, eu coloco uma música que me remete à infância, um balão mágico, um carrossel, e de repente as coisas começam a fluir. É uma forma de lidar com. Sim, você vai lá no momento da sua infância e busca aquela força, né? A força da criança. A criança traz Criativa, isso, criatividade, né? fluidez, Sim, alegria. alegria. Então Até ela, porque a ela criança não se traz tudo isso. preocupa, né, com o que os outros vão falar, ela simplesmente flui. E perceber, né? O adulto pode falar, pode conversar com essa criança, né? E dizer para ela, deu tudo certo. Sim. Deu tudo certo. Porque mesmo com tudo que Uhum, aconteceu, a vida foi preservada. exato. Gente, eu tô cortando muito o Júlio aqui, porque o Júlio é meu Imagina, amigo e a imagina. gente Tá tá sempre maravilhoso. conversando. Então é quase que natural aqui, não tem nada robótico. Tudo isso aqui dá trabalho. Se vocês pudessem ver, eu vou gravar um vídeo para vocês depois desse estúdio aqui. O nosso produtor que tá ali, é um cara sensacional também. Que gostoso, né, Júlio, tá aqui nesse Ah, eu tô em momento. casa, Marcelo, Literalmente. né? Sim, né? Sim, Literalmente, e muita vontade com você, com o Fernando, que é um parceiro, um sim. irmão também. E falando do que eu gosto, do que eu amo, né? É muito gostoso fazer o que a gente gosta. Isso, gente, aqui é um pequeno exemplo de você se colocar no seu lugar no mundo. Então, quando você entende que o seu lugar no mundo ele é só seu e você está agindo da forma que as pessoas gostariam que você agisse, você não vai fluir. Sinto muito em dizer, mas é um posicionamento de agradar as pessoas que você se desagrada. Sim. Então, essa conversa que está tendo aqui hoje, esse episódio do canal, não estaria acontecendo se eu não tivesse me desprendido dos medos, o receio de falar em público, o receio de falar para uma câmera, o receio de trazer um convidado que para mim é muito importante. Eu fui lá, Júlio, eu quero gravar um podcast com você. Eu tenho certeza que a sua mensagem vai alcançar muitas pessoas. E se essa mensagem alcançou você, eu quero te convidar mais uma vez, deixar aí um like, curta, compartilhe e comente também. Comente aí, manda essa mensagem para alguém que está passando por algum processo, seja com os pais, com amigos ou nos relacionamentos em geral, né, Júlio? Sim. E agora, Júlio, eu queria que você trouxesse para gente um pouquinho mais da sua relação, tanto da constelação, no meio corporativo. Como que você pode auxiliar uma empresa que tem ali alguns desajustes, porque eu tenho visto que você tem
tem tomado esse movimento e tem feito com grande maestria em empresas, palestras. Conta um pouquinho pra gente, Júlio. Legal, Marcelo. Marcelo, essa parte empresarial ela foi muito natural desde o início, Uhum, né? É um dos temas mais recorrentes, né? Então, essas 4 áreas, né? Então, muita gente vem para estar olhando para a questão do relacionamento, saúde, muita gente, uhum, muitas pessoas, né? Com questão de saúde, seja emocional ou física, muitas questões emocionais pós-pandemia, o profissional e o financeiro. uhum. Então, é muito recorrente, é muito recorrente. Então, foi muito natural desde o início. E como a constelação familiar ela se tornou muito conhecida, então hoje, né, o profissional, o empresário, ele sabe que ele pode ter um benefício através da constelação, né? E através Uhum. da constelação familiar ele vê a vida profissional, a empresa dele fluindo, né? E dando resultado, sendo algo prazeroso, que é importante, né? Sim. A realização profissional é Uhum. algo muito importante, e facilita que a pessoa tenha esse sucesso financeiro, né? Porque ela está fazendo, ela está alinhada ali com o que ela ama, com o que ela gosta de fazer, né? E com E as 3 leis, né, Júlio? sim, sim. Isso é muito É o que você magnífico. falou com muita propriedade, Marcelo. Eu encontro o meu lugar no mundo. É só eu estar no meu lugar. Nesse lugar eu tenho força, né? É natural. Então, se eu tô fora do lugar, eu tô brigando. É mais trabalhoso estar fora do lugar do que estar no lugar, percebe? Sim, É natural estar no lugar, né? que bacana, Júlio. Nossa, gratidão imensa aqui Muita por esse gratidão, bate-papo. viu? Tem Muita sido gratidão. realmente muito bom para mim a constelação familiar, tanto no aspecto de me conhecer, me curar. O autoconhecimento é muito importante. Então, se a gente não se conhece, se a gente não se permite a, a uma busca, a gente fica ali preso nos medos, no receio, principalmente homens, né? Que homens têm mais dificuldade de se abrir. Eu percebo que a gente tem recebido muitos homens aqui, né, na constelação, mas ainda é mais a mulher que procura, né, Júlio, Sim, a sim. constelação. É cultural, né? E a gente respeita também esse Uhum, movimento, né? Porque isso vem da ancestralidade também, né? É, Então, agora que os homens estão se abrindo mais, né? Percebendo que, né, autoconhecimento é para eles também, uhum. né? E isso só vai trazer benefício. Eu vou estar cada vez mais alinhado comigo mesmo, com a minha essência, e a minha vida vai fluir mais. Então, é para nós também, né? Sim. Uma pergunta muito pertinente que sempre acontece nos grupos ou numa constelação: as pessoas têm medo de que isso seja um envolvimento com algo espiritual, Júlio, Legal, Marcelo. A gente acabou trazendo isso um pouquinho no início, né? Com aquele exemplo, né, do inconsciente da coletivo. pessoa que vem representar o pai da conselada, não conhece a conselada, muito menos o pai, e começa a ter Uhum, sintomas ali muito parecidos, né? É o inconsciente coletivo, então não é espiritual, é o inconsciente coletivo. A uhum. gente acessa essa informação que está no campo, né? É só isso. A constelação familiar não tem vínculo com nenhuma religião. Né? Inclusive Bert Hellinger, né, que ele tinha inúmeras, vamos dizer assim, competências, né, dentro do campo da psique, do mental. Ele nunca abordou isso de forma espiritual, né, Júlio? Não, é o lado terapêutico, né? É o Terapêutico. lado terapêutico. Porque a constelação é muito importante, né? Repetir, né? Isso aqui, Uhum, tá, Marcelo? Constelação familiar não é religião e não tem vínculo com nenhuma religião. Senão não seria constelação sistêmica, uhum, percebe? Então a gente acolhe a todos, né? Independente da sua fé religiosa. uhum. A gente acolhe a pessoa e a fé dela também, porque a fé dela, a crença dela, tem a ver com a ancestralidade dela. Perfeito. Então, quando eu recebo uma pessoa, alguém que procura a constelação familiar, não estou recebendo só a pessoa. Eu estou recebendo toda a história dela, toda a Uau. ancestralidade dela. Isso é incrível. Sim.
É sistêmico. Sistêmico. E, inclusive, Júlio, eu abordei essa questão, né, do lado do vínculo religioso, porque às vezes a pessoa traz no campo, né, ou aparece no campo uma questão de um ente querido que já se foi. Como, por Sim, exemplo, um irmão que não pôde nascer, ou um avô, um bisavô, que veio talvez de outro país, sabe? E aí essa pessoa está vendo a história da família se repetindo. Por exemplo, ancestrais que vieram da Europa, de outros países, aí vieram para o Nordeste, aí você vê essa história se repetindo. Do Nordeste, pessoas que foram para outros estados, e de outros estados, pessoas que foram para outros países. sim. Inclusive, Júlio, eu conheci uma amiga muito querida, Jaqueline, que ela me fez um convite para fazer o grupo de constelação para pessoas que moram em Los Angeles. Por quê? É bom estar no país que elas sonharam em estar, mas tem muita falta, tem muita dor. E aí ela passando pela constelação familiar, e ela tem um grupo que ela promove eventos em Los Angeles. Então se prepara, arruma as Que malas, tá? legal, De que repente a legal. gente pode ir para Los Angeles e Portugal também, que tem um outro contato lá que participou de uma constelação e gostou, quer levar, que é essa questão de ancestralidade. Então tem muita dor quando uma pessoa sai do seu país de origem, vai. A gente viu um caso aqui de uma japonesa, você lembra desse caso? Que ela não tinha lembranças dos avós, dos bisavós, e ela participou da constelação e ela disse que viu de uma forma, é lógico, a gente não pode explicar esse fenômeno, mas ela viu um monte de parentescos, todos japoneses. E isso é muito bom, essa conexão com o seu país de origem. Sim, sim. Olha que interessante, né, Marcelo? Se a gente olha, nós brasileiros, se a gente olha para a nossa ancestralidade, né? Então, principalmente europeus, Uhum, africanos, né? Então, espanhóis, italianos, portugueses, portugueses. africanos, né? É, os africanos, né, foram arrancados A do seu país força. de origem e deixou a família lá. Uhum, Foram arrancados de suas famílias, né, e vieram para cá forçados, né? É, os europeus, né? Então vamos falar aí dos portugueses, italianos e espanhóis. Você acha que eles vieram, né, com o seguinte pensamento aqui para o Brasil: ah, vou lá desbravar uma terra nova e depois eu volto? Ou não, tô indo para uma terra nova para desbravar essa terra nova e tô muito feliz com isso. eu acho que não totalmente. Fugiram Uhum, de de guerras, guerras, conflitos, fome, perseguições. né? E vieram, mas, né, com aquele desejo de voltar, Isso é muito verdade, Júlio. aquele desejo de voltar. É, voltaram, Não voltaram. senão você não estaria aqui hoje, Uhum, percebe? Então, essa questão de deixar, né, o país de origem, deixar, né, a ancestralidade, muita gente ficou para trás. Não uhum. só pai, mãe, né, avós, né, às vezes irmãos, às vezes até filho, né? Então, algumas pessoas mudam de país, né, para repetir essa história. Carregam esse peso. Então, surge uma necessidade de estar, né, tendo que fazer essa mudança. Uhum. Mas existia mesmo essa necessidade, percebe? E se existiu, legal, é uma boa oportunidade, né? Eu Sim, quero ir para fora do país. Mas eu posso ir sem estar com essa dor com aqui essa dentro. dor, Eu posso estar ressignificando isso. de forma leve, né? E Sim, aí as sim, coisas começam a fluir sim, definitivamente. sim. Gente, isso é muito incrível. É incrível como a gente não percebe que às vezes algumas áreas da nossa vida ela não flui por estar desrespeitando algumas dessas leis, né? Deixando, a gente está carregando um peso, que seja um julgamento, que seja uma dor. A gente vê casos, por exemplo, de pessoas que deixaram, né, na ancestralidade de seus países, e hoje a gente vê pessoas deixando a família muito cedo. Um filho que vai à praia e não volta mais, um filho que vai andar de moto e não volta mais. Então, isso também pode ser, Júlio, uma reverberação
de uma deixada precoce do seu local de origem, sua família? Sim, essa minha ida, né, para Uhum, fora do país, sim, eu posso estar repetindo essa história, né, dos meus ancestrais que deixaram os seus países de origem, uhum. né, e carrego essa dor, né, carregaram essa dor com eles. Aí vem o descendente e repete essa dor, carrega essa dor com ele, né? Posso entrar um pouquinho mais na sua vida agora? Claro, Queria claro. saber de você. O que que a constelação mudou para você na sua relação com seus pais, no seu trabalho, no seu dia a dia? Legal, Marcelo. Então, eu começo dizendo, né, da minha busca no autoconhecimento, porque a Uhum, constelação talvez não apareceria para mim se eu não tivesse antes feito terapia, feito algumas imersões, né? uhum, Então, comecei de uma forma bem intensa no autoconhecimento. Sempre fui um buscador, sempre me identifiquei, uhum. tá? E percebo também que 2010, quando eu comecei a fazer uma terapia de uma maneira bem séria, bem profunda, eu sinto que ali foi uma virada de chave. Então, depois de 3 anos de terapia, uma imersão, que é o Leader Training, que é uma imersão até bem conhecida. Sim, bem conhecida, muito boa por sinal. São 3 dias, sexta-noite, sábado e domingo o dia inteiro, tá? E de lá eu conheci um treinamento que chama Conexão Ancestral. Então, essa parte da ancestralidade, Uhum, eu vi como isso tem uma influência gigante na nossa vida, né? Gigante. Então, aliás, eu percebo, tá, Marcelo? Que tudo é sistêmico, né? sim. Tudo tem a ver com como eu me relaciono com o sistema que eu estou inserido. E o principal deles é o familiar, né? Uhum, Então, a partir dali eu conheci a constelação. A minha primeira experiência com a constelação familiar não foi uma constelação. Eu não busquei uma constelação. Eu entrei hum, numa imersão de 2 dias de constelação. Então foram dois muito dias forte. muito forte, passando por constelações. E aquela história, né, que a gente sabe em constelação, depois que vê, não dá para desver. E depois que você vê que funciona, Uhum, né, eu quis cada vez mais, né? Então eu despertei o buscador dentro de mim. Eu vi, isso funciona. Meu relacionamento está melhor, minha saúde está melhor, minha profissão está melhor, e também o financeiro, então funciona. Então quero mais disso. uhum, Mais de quê, né? De constelação? Não, mais de autoconhecimento. Autoconhecimento. E sim, a constelação eu entendo como a mais profunda. E a partir dali, eu larguei uma profissão de 15 anos, que eu era do mercado imobiliário, e falei: não, eu quero isso para mim. Então a gente vai se conectando cada vez mais com a nossa essência, né? uhum, Então, mercado imobiliário fez sentido para mim durante o tempo? Sim. sim. Era a profissão do meu avô, é a profissão do meu pai, né? E foi minha durante 15 anos. E eu percebi que eu posso fazer diferente, que eu não estou largando tudo isso, que eu não estou me distanciando deles. Uhum, Na hora que eu me conecto com a minha essência, né? E tô indo para algo diferente, eu tô levando todos eles aqui comigo. Então os benefícios são muitos, tá, Marcelo? Alguns a gente consegue descrever, são palpáveis, outros, né? Como é que eu explico para uma pessoa? Ah, hoje eu me sinto muito melhor, me uhum, sinto mais feliz, né? Tenho mais calma, tô mais presente, percebe? percebo. Eu fiz essa pergunta de propósito para que as pessoas que estão nos assistindo possam te conhecer melhor. O Júlio, além de constelador e as outras terapias que ele falou, hipnoterapeuta, faz também a barra de axis, o Júlio é professor. E eu sou um dos alunos do Júlio, um dos muitos alunos. Eu fui aluno na turma 15 dele 15. e vou entrar de novo agora na turma 17, Júlio. 18. 18, turma Turma 18. 18. E eu queria falar um pouquinho, né, dessa, porque muitas pessoas procuram a constelação apenas para se conhecer e se cuidar. Mas eu acho muito importante quando a pessoa, se o dinheiro não é problema para ela, ela pode investir num curso de constelação, você assim sai preparado para a vida. Além de você continuar a sua carreira profissional como você sempre seguiu, você também pode ajudar pessoas dentro da constelação familiar e ainda obter ganhos com isso, né? É um retorno, não digo nem ganho, é um retorno financeiro, porque é muito importante. Então, Júlio, eu quero aproveitar esse bate-papo para convidar vocês que querem conhecer um pouco mais
do curso de constelação familiar aqui do União Cursos. Legal. Pode nos procurar. O Júlio também tem um podcast. Fala pra gente aí, Júlio, um pouco do seu podcast Legal, e do legal, curso do União Marcelo. Cowork. Então, o curso de formação em constelação familiar, ele é primeiramente uma transformação pessoal num nível muito profundo. Sim. Então, é para todos que buscam uma transformação pessoal num nível muito profundo. Então, a nossa formação, ela tem duração de 3 meses, tudo online, ao vivo pelo Zoom, todas as aulas ao vivo. Por quê, né? Ao vivo e não gravada? Porque ao vivo eu estou sentindo ali toda a necessidade do grupo, né? Que é para quê? Para a gente se alinhar com todas essas 3 leis. Pertencimento, hierarquia, equilíbrio de troca. Os depoimentos têm sido maravilhosos. Pessoas que mudaram o rumo da vida. Realmente mudaram a direção, né? Então, hoje estão olhando para a vida, estão realizadas. Então, tá aí o convite. Pode falar com o Marcelo aí também, que ele é um parceiro aqui do União Cursos. E o nosso podcast é toda quarta-feira, onde eu também tô entrevistando pessoas, né, do desenvolvimento pessoal, principalmente consteladores, para trazer essa riqueza, né, para trazer outras visões. E todos ganham, né? Eu tenho acompanhado o seu canal, tem sido bacana mesmo. E parabéns pelo excelente trabalho que você tem feito, não só como constelador, como professor, também como um comunicador no canal. Gratidão. E tem uma outra coisa também que eu queria trazer, que está muito voltado para essa questão da constelação, do curso, né? Que me perdi aqui um pouquinho na fala, mas deixa eu retomar. Tô emocionado, gente. Quem sabe faz ao vivo, viu? Mas, Júlio, sobre essa sua questão com relação ao curso, uma coisa me deixou muito curioso. Eu lembrei, tá, gente? Eu não tô enchendo linguiça, não. Eu achei incrível quando eu comecei o curso como constelador. E aí eu comecei ali no Zoom com caderno, e aí você falou assim, alguém mais tá com caderno? Aí eu sou o Marcelo, aí apareceu lá uns gatos pingados, aliás, quase todo mundo, né? E você falou assim, eu vou pedir para vocês não anotarem nada. Aí eu pensei, meu Deus, como assim? Eu vou fazer um curso e não vou anotar nada? Aí você falou, não anota nada porque fica tudo anotado na alma. Isso para mim, Júlio, foi uma desconstrução imensa. E literalmente, tudo que eu vivi no curso tá gravado aqui. É isso, Marcelo, isso é gigante, né? A constelação familiar ela é muito mais o perceber, muito mais o sentir, né? Não é no racional. E a gente quer ali anotar, quer Sim. registrar, quer às vezes decorar, não, né? Tudo bem durante a formação, na hora que eu ou algum professor convidado tá trazendo ali a parte teórica, tudo bem, tem gente que gosta de anotar. O que é importante na hora que estão acontecendo ali os atendimentos de constelação ou alguma dinâmica é o sentir. Isso vai ficar registrado na tua alma com muito mais intensidade do que uma anotação. Porque você vai estar vivendo aquilo o tempo todo. Hoje o Marcelo, ele não é, né, constelador familiar. O Marcelo é alguém que vive essas 3 leis o tempo todo. Você vive essas 3 leis: pertencimento, hierarquia e equilíbrio de troca. E naturalmente você transmite isso para as pessoas, porque você vive isso no seu dia a dia. E é incrível como as pessoas surgem, né, Júlio? É incrível, às vezes numa conversa, numa fila, alguma coisa surge, às vezes até no trajeto, né, você está indo da casa para o trabalho, alguma coisa assim, ou no próprio trabalho vai surgindo pessoas. É porque você está a serviço da vida. É isso, gente. É isso. Estamos chegando aqui nos momentos finais aqui desse episódio do podcast Salada Mista, e eu tenho uma gratidão imensa aqui por ter recebido o Júlio, que é meu professor, um amigo, muita gratidão, um irmãozão de caminhada. Ele que eu falo multiterapeuta, porque ele também auxilia pessoas com as medicinas. Posso falar aqui um pouquinho, Júlio? Claro, super. O Júlio, que é um maestro das medicinas sagradas, como a Jurema, por exemplo, eu já trouxe no canal Salada Mista, tem feito isso com grande maestria. E eu tenho o prazer imenso de poder auxiliá-lo. Sempre que dá, ele convida, eu estou aqui para auxiliar também.
Se você tem ainda vontade de conhecer as medicinas sagradas aqui em Osasco, no centro de Osasco, pertinho, vocês vão ter oportunidade tanto de conhecer o Júlio, como também os estúdios Tudo Mudou, e aqui também o projeto Salada Mista e tudo mais. Só entrar em contato com a gente através dos links que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. E gratidão por você também que ficou aqui até o final desse vídeo. Deixa sua mensagem, Júlio, para as pessoas Claro, que estão nos assistindo. primeiramente, muita gratidão, tá, Marcelo, por estar aqui, por esse convite, por essa parceria, por essa amizade, né? Quando chega alguém nos procurando por uma constelação, eu sei que não chegou só você, chegou você e toda a sua ancestralidade, né? Então eu honro muito isso. Eu honro todos que chegam até mim e com essa minha consciência de que eu sou só um ajudante. Então, parabéns pelo excelente trabalho que você fez, né? Pela sua Gratidão. cura. Você veio buscar, você buscou essa transformação. E o que eu deixo assim de recado para quem está nos assistindo, né? É que eu tenho visto tantas pessoas passando por questões tão desafiantes, né? Às vezes tanta dor, depressão, né? Perdas na família. Então, o que eu posso dizer para todos que estão me assistindo é que sempre é possível transformar a dor em força. Não importa o tamanho da sua dor, não importa qual é a sua dor. Sempre é possível transformar a dor em força. Isso é possível através do autoconhecimento. Então sempre tem uma saída. Se você, por acaso, está com esse pensamento, eu estou sem saída, não existe uma saída, eu também já estive. E eu posso te afirmar com total segurança que isso é só uma crença. É apenas uma crença. Então, quando uma pessoa sente, né, ela acredita que não tem uma saída, isso é só uma crença. Então, o caminho, né, para transformar isso é o autoconhecimento. Gratidão, Júlio. Muita Deixa o seu gratidão, arroba aí, muita arroba. gratidão. Instagram juliocastro.oficial, para quem quiser acompanhar, me conhecer um pouco melhor, é por lá. Sim, Júlio, gratidão. Gratidão Quero agradecer imensa. também a Keiko, o Julinho também, que cedeu, né, esse paizão aqui. É feriado em Osasco hoje e nós estamos aqui trabalhando junto com o Fê, que é daqui da agência Tudo Mudou. Gratidão também, Fê, e gratidão a cada um de vocês. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Muita gratidão, Marcelo.